Aqui, pessoal, são sinais, interessante até vocês verem isso, porque isso aqui poderia ser avaliado por exames, né? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, o que eles mostram aqui, ó. Após o primeiro treino, vocês estão vendo que eu basicamente expliquei tudo isso no quadro para vocês, né? Uma primeira característica química que acontece no primeiro treino é a desestruturação da linha Z. Isso é muito comum em quem está começando a treinar. Isso aqui que faz depois você ter muito extravasamento de creatina quinase e muita incidência de dor muscular de início tardio. Tá vendo que ele fala, ó, proteínas musculares no sangue? São sinais, tá? Isso aqui foi indicativo que o cara teve muito dano muscular, fisiologicamente tem redução de performance, a força fica prejudicada horas depois do treino, tá? E não tem um aumento significativo de área muscular. O aumento da área de secção transversal aqui, a correlação desse aumento é com o inchaço. Agora, se você for olhar para cá, ó, pós várias semanas de treino, você já não tem, isso aqui realmente não acontece mais, você já não tem desestruturação significativa da linha Z, só se você pegar um treino muito diferente. Não tem queda significativa de performance, né? Não tem o aparecimento exagerado de dano muscular e também não tem o extravasamento exagerado de proteínas marcadores de dano muscular, tá? E ainda assim, a gente tem sim aumento da área de secção transversal, só que agora esse aumento da área de secção transversal está mais relacionado à proteína muscular do que o inchaço. Lembra, o inchaço não é ruim, mas o problema é exacerbar demais esse fenômeno. O próprio inchaço está vinculado ao aumento da síntese proteica, mas tem que ser uma coisa equilibrada. Para que isso seja equilibrado, a gente tenta seguir essas regras. Do iniciante ao intermediário ao avançado. Então, por exemplo, hoje, a gente tem uma tabela de status, de classificação de status de treinamento. E ela não é baseada só em tempo, ela é baseada em valores de força, técnica de movimento. Então, por exemplo, é mais ou menos assim. Quando vocês foram estudar câncer, vocês lembram que eles classificam a agressividade do câncer, por exemplo, pelo tamanho da área que está invadida? Vocês têm lá as tabelinhas? Ó, tantos milímetros é isso, tantos milímetros é aquilo. Na classificação de status de treinamento é a mesma coisa. Eu vou pegar você e falar assim, vem cá, você tem quantos meses de academia? Tanto. Qual que é o valor da tua força? Tanto. Como que é a tua técnica de movimento? Ruim? Tanto. Baseado em pelo menos 5 fatores eu falar, você é iniciante, você é intermediário, você é avançado. Essa é a primeira coisa. A partir do momento que eu fiz isso, aí eu vou saber quantas séries por semana que eu prescrevo para você. Então isso existe hoje. Essas orientações, elas existem. Bem claras, tá? E a gente também tem uma ideia hoje que o treinamento de força nas diferentes zonas de treino, ele vai conduzir para a hipertrofia de qualquer maneira. Mas as diferentes zonas podem resultar em outras adaptações que são também relevantes para a saúde, para o geral, né? Então o que a gente sabe? Quando uma pessoa faz uma série que dura muito tempo, ela tem mais ativação de AMP quinase. Lembra, metformina age nessa mesma via aqui, tá? Não sei se vocês sabem, mas são vias correlatas entre exercício e metformina, tá? Isso aqui, por exemplo, a AMP quinase, ela aumenta a translocação de GLUT4, favorecendo captação de glicose e tal, tá? Espécies reativas de oxigênio, que antigamente as pessoas achavam que quem se exercitava e produzia ROS ia morrer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, um pouco de ROS é desejável, tá? E não envelhece ninguém por causa disso, mas estou falando de doses controladas, tá? Então, teoricamente, isso daqui é importante até para a sobrevivência celular, tá? E a ativação de PGC1-alfa. Quando você tem uma série que o cara fica mais tempo naquela série, que a gente chama de tempo sob tensão, você tem mais indução de vascularização local naquele músculo, e mais biogênese mitocondrial, só que isso aqui não via aeróbio, via musculação. Porque a gente já sabia que isso acontecia no aeróbio, né? E o que descobriram? Quando você vai fazer uma série de musculação que você chega a ficar pelo menos 1 minuto sob contração, esses mecanismos que eu mostrei ali, eles são mais evidentes. Só que o que acontece? Para você, quando você vai treinar, você tem essas zonas aqui, ó. Então pensa comigo. Se o professor colocou para você um treino com muito peso, você não vai conseguir fazer muitas repetições, vai?
Não, né? Então, teu tempo sob tensão fica reduzido. Todo mundo entendeu o que seria o tempo sob tensão? Você vai começar uma série, eu solto o cronômetro, a hora que você terminar aquela série, eu fecho o cronômetro. Então, se você fizer 3 a 5 reps com muito peso, teu tempo sob tensão é esse. Poucas pessoas fazem isso na academia porque tem o risco da carga elevada, às vezes está treinando sozinho, apesar de que não seria problemático fazer isso em equipamentos articulados, por exemplo, que você não, mesmo que você fale, a carga não vai cair em cima de você, tá? O que muita gente usa em academia é isso aqui, né? Essa zona aqui, que dá mais ou menos esse tempo sob tensão. Se vocês pegarem qualquer pessoa que treina mesmo regularmente em academia e passar isso daqui, ó, a pessoa quase morre. É difícil. Tanto é que imagine fazer 20 repetições direto, 30, ou mesmo fazer 10 tira-peso, faz 10 tira-peso, quer dizer, no final das contas, aquilo ali produz um desconforto enorme, né? Porém, o que descobrimos hoje? Essas 3 zonas são igualmente efetivas para hipertrofia. Elas resultam na mesma hipertrofia muscular. Na mesma. Isso é uma novidade interessante. Só que o que mudou? Descobriram que com esse tipo de treino aqui, você consegue essas adaptações locais no músculo. Isso inclusive em biópsia em idosos. Mostrando que os idosos que faziam treino de musculação com mais repetições tinham mais biogênese mitocondrial local e mais vascularização local. Que é diferente quando você pensa numa corrida. Você vai correr, você está movimentando o teu corpo inteiro, isso vai acontecer. Biogênese mitocondrial, aumento de vascularização. Mas aqui eu estou falando o seguinte, você vai fazer exercício de bíceps, você vai ficar lá 1 minuto. Essa biogênese mitocondrial e essa vascularização que eu estou falando vai ser por bíceps. Esse é o diferencial, né? Então, a hipertrofia é a mesma, mas eu ganho isso aqui. E aqui, apesar da hipertrofia ser a mesma, eu ganho mais isso daqui. Então, numa pessoa que já se adaptou bem à musculação, inclusive nos fisiculturistas, eu sempre uso as 3 zonas. Primordialmente usando mais essa, algumas séries nessa e algumas séries nessas. Isso se chama periodização mista. No mesmo treino. No cara menos treinado, o que a gente faz? Uma fase assim de 4 semanas, uma fase assim de 4 semanas, uma fase assim de 4 semanas. Isso é para o cara que nunca fez. Aí você tem que deixar ele mais tempo, mais semanas em cada zona dessa, para ele se adaptar. Quando entra para mim um bodybuilder, todos os meus bodybuilders têm isso aqui no mesmo treino. Às vezes no mesmo exercício. Por exemplo, a Ângela, se ela começa a fazer uma elevação pélvica, ela começa fazendo 12, 15 e termina fazendo 3 repetições. Então a cada série ela descansa, aumenta a carga. Descansa, aumenta a carga. Pirâmide crescente. Seria a escola americana, feeder, work. Exato. Perfeitamente. Perfeitamente. Não dá para fazer muitas séries do treino aqui, porque isso aqui é muito desconfortável, mas estrategicamente o cara que for um bom treinador, ele pode incluir pontualmente, ó, nesse exercício, nessa série, você vai fazer isso. Pensando nessas adaptações como um todo. Isso aqui continua sendo mais efetivo para ganho de resistência muscular do que isso e do que isso. E isso aqui continua sendo mais efetivo para ganho de força do que isso e do que isso. Isso está claro. O que sabemos hoje? Que a hipertrofia nessas 3 zonas é muito parecida. E se ela é muito parecida, não precisa ter muita inteligência para imaginar que num cara que já treina há muitos anos, o ideal seria fazer um misto. Não gosto do misto para quem está começando. Não acho que a pessoa tenha aptidão física boa para sustentar isso. Então, no cara que está começando, eu prefiro dividir mesmo. Vamos fazer uma fase assim, uma fase assim, uma fase assim. Depois que passar alguns meses ou anos treinando, eu falo, agora você vai fazer um treino misto.